Então a gente já pode ir, Fernando, acho que podemos ir lá para as receitas, né? Vai lá, conduz aí, Bonito. Todas as informações, e aqui, vamos lá. Eu acho que essa primeira parte aqui, Fernando, já ilustra um pouco do que você falou em relação à Série B, né? De fato, há uma queda importante aí de 39%, e é o que você relatava, né? 54 milhões, de fato, comparado com clubes da Série A, de todos que a gente analisou aqui, nenhum ficou com receita inferior a 100 milhões dos que a gente fez a análise. Então, há uma queda mesmo. E aí eu até te pergunto, isso... Como você avalia uma receita de 54 milhões ano passado? Como você avalia? Dá para fazer uma projeção de que isso tende a ser inferior até 50 milhões esse ano por conta da Covid? Como você imagina esse cenário, Fernando? É um ano de outra queda para o Vitória nas receitas? O que vai determinar isso é se o clube vai fazer alguma receita com vendas de atletas, né? Porque o ano passado o Vitória fez 21 milhões, se eu não me engano, de receita com venda de jogadores, né? Essa é a receita que tem mais impacto porque repara, as cotas de transmissão já caíram para 17 milhões, né? Essas cotas, elas estão sendo em parte repactuadas pela TV Globo, né? Que está repactuando todos os contratos que ela tem de pagamento da série do Campeonato Brasileiro, mas parece que as condições de repactuação da Série B são um pouco melhores que as da Série A. As da Série A são goela abaixo, né? Receita de match day, 12 milhões. Daqui a gente tem um efeito, dá pra gente... Aqui a gente tem, são 12 milhões, são 2 milhões de bilheteria, você já pode contar que praticamente não vai ter, e 10 milhões de sócio-torcedor, tá? Esse sócio-torcedor vai estar sob pressão. Então, vamos imaginar que o clube perca 30% da receita com sócio-torcedor. Isso aí são 3 milhões, com 2 você já tem um impacto de 5. Receita com transmissões, eu acho que o impacto aqui é o impacto de descasamento de fluxo de caixa, mas eu acho que no final do ano isso aí vai estar mais ou menos equilibrado, tá? Mas, considerando as receitas recorrentes, eu diria que tem um impacto aí de uns 7, 8 milhões, tá? Uns 25% de redução nas receitas recorrentes, que são 32 milhões de reais. Aí você tem negociação de atletas. O Vitória fez 21 milhões de reais ano passado. O que vai acontecer com isso? Vai fazer 10? Vai fazer 5? Vai fazer 30? Né? Lembrando, 21 milhões de reais são 3 milhões de euros. Né? Então, basicamente, o que vai determinar o que vai acontecer esse ano. Mas, como o clube já tinha reduzido, e aqui o ponto central é esse, você tem que caber dentro do teu orçamento. Qual é a crise atual do futebol brasileiro que nem a Covid resolveu? Nem a Covid resolveu. Os clubes gastam muito além do que eles têm capacidade de pagar. Eles simplesmente gastam o que não têm. Eles pagam salários que eles não podem pagar. Isso acaba virando endividamento, isso acaba virando... Algumas desses gastos são feitos conscientemente, do tipo, olha, que se dane, vai ter prejuízo, endividamento não sai do meu bolso mesmo, o que importa é eu dar satisfação para políticos do clube, para a imprensa e para a torcida. Tem uma parte dos dirigentes que são assim. Tem uma outra parte dos dirigentes que pensam assim, montam a estratégia do all-in da corrida maluca. Então eles pensam assim, olha, eu estou mal, mas vamos fazer assim, vamos gastar, vamos montar um elenco aqui. Ah, você tem dinheiro para pagar? Não, não temos, mas... Se nós conseguirmos ganhar dentro de campo, a torcida vem atrás, né? Aquela frasezinha que sempre eles dizem. A torcida vem atrás. Não, a torcida não vai atrás. A torcida não vai atrás. Eu já cansei de mostrar aqui por A mais B, a maior parte das receitas dos clubes de futebol são direitos de transmissão que são negociados e praticamente pré-definidos, tá? E aí eles dependem basicamente da decisão da rede da TV de transmitir ou não jogos e da colocação que o clube fica no campeonato. Outra é venda de jogador. Então a maior parte das receitas não é elástica à questão da torcida. Então aí o cara faz uma aposta que ele vai ganhar a Copa do Brasil e vai botar 60 milhões no bolso, ele faz uma aposta que ele vai passar, que ele vai conseguir uma vaga na Libertadores,
que ele vai dobrar os sócios, que ele vai triplicar as camisas, que ele vai lotar o estádio. Então, esse tipo de aposta costuma acontecer. Que não é nada fácil também, né, Fernando? Nada fácil. São 20 clubes, não ganha, né? É complicado. Esse é o ponto, você falou tudo, né, cara? Só ganha um. E tem aqueles dirigentes que trabalham assim, olha, quanto eu tenho? Eu tenho 50 milhões de orçamento, esse é o meu orçamento. Se eu trabalhar dentro desse orçamento, eu não vou endividar o clube. Ah, mas aí o meu jogador despontou, eu consegui fazer uma receita de 40 milhões com o jogador. Eu estou endividado? Estou endividado. Então pega esses 40 milhões e paga a dívida. Eu não estou endividado? Pega esses 40 milhões e investe em jogador. O que os dirigentes fazem? Eu sempre uso o exemplo do Santos, porque o exemplo do Santos foi gritante. Um clube com 440 milhões de dívida, aí o clube fatura 200 milhões, de repente o cara cai do céu 200 milhões, que é venda de jogador. Aí o cara, ao invés de pegar aqueles 200 milhões e arrumar a casa, puta, te coloca depois numa condição completamente diferente de competitividade, não. Eles vão pro all-in, pega os 200 milhões e torra ou em aumento de salário de jogador ou em compra de direito econômico de jogador. Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes, investimento em jogador é um risco alto, né? E no final das contas, o que você fica? Na maior parte das vezes você não ganha, você fica sem o resultado dentro de campo, fica sem o jogador que você vendeu e fica com as dívidas e os salários altos. Esse é o caso do Santos, exemplifica bem o tipo de gestão padrão do futebol brasileiro. O Paulo Carneiro não é um cara que pensa assim. Ele é um cara que pensa exatamente do modelo de sanear o clube para que o clube tenha capacidade de investimento, porque com capacidade de investimento você instala um círculo virtuoso no clube. Você monta time mais competitivo atrai torcedor aumenta a tua receita junto com outras receitas que você aumenta, a tua vitrine melhora, você fica melhor visto pelo mercado, os teus parceiros de negócio melhoram de qualidade, você vende o teu jogador melhor, a tua receita aumenta, aí você aumenta a qualidade do time, o time engrena. Aconteceu com o Vitória lá atrás. Vocês lembram? O Vitória, que era resultado dentro de campo e equilíbrio financeiro fora. Aí Exato. É o seguinte, esse é o modelo do Paulo. E como ele pensa sair dessa situação? De duas maneiras, da combinação de dois fatores, que são os mais poderosos. Subir para a Série A, que aí por si só você aumenta a tua capacidade, e revelação de jogador, até você equacionar a tua dívida, e aí a partir do momento que você está numa situação financeira adequada, aí você pode manter o jogador. Aí você pode fazer igual o Flamengo está fazendo agora, entendeu? Depois de vender e fazer 700 milhões de reais de caixa com venda de jogador, o Flamengo tem muito mais capacidade de manter aquele jogador que a torcida quer manter do que antes. Então, quando falam assim, o dirigente tal só pensa em vender jogador, não. É que o dirigente tal está consertando as bobagens feitas por dirigentes anteriores, que alguém precisa consertar, porque dinheiro não nasce em árvore. E aí, quando você conserta, você equilibra o time, e aí, meu amigo, você decola. Eu não acho a situação do Vitória uma situação crítica, de jeito nenhum. Eu acho que o Vitória, a questão é a seguinte, torçamos muito para o Vitória subir. Se o Vitória subir, o Vitória vai estar mais ou menos como está o Goiás, sabe? Um pouquinho pior, mas ele vai estar numa situação interessante e muito longe da situação de dois clubes que há tempos atrás também foram clubes que passaram por uma boa fase e que hoje estão numa situação catastrófica, mesmo na Série A. Sport, bizarro a situação financeira do Sport, e Coritiba. Soltou ontem, aliás, o balanço que deveria ser analisado por um veterinário. É um negócio horroroso o balanço do Coritiba, 50 milhões de reais de prejuízo. Ele é como o balanço do Vitória de 2017-18, do biênio, que foi muito triste. Só que em nenhum momento o Vitória chegou a ter um nível de endividamento como o do Coritiba. O Coritiba está caminhando para quase 300 milhões de reais de endividamento. E o Sport também descontrolou completamente, jogou tudo para cima e vamos que vamos. É isso aí, Sport a gente fala amanhã, viu? Tem análise financeira do Sport amanhã. Segunda-feira a gente vai fazer sobre o Coritiba que o Fernando acabou de falar. Vamos lá, Fernando, tem bastante coisa para a gente falar aqui.
Vou descer no nosso relatório. Esse aqui é as origens das receitas. Você falou um pouco sobre essa divisão, né, Fernando, de como isso, de quanto representa a transmissão para um clube de futebol. Veja o que essa barra laranja aí, que é a de transmissão mais cotas de participação no histórico das finanças do Vitória. Foi até menos representativo no ano passado, porque o clube vendeu mais jogadores, a gente vai ver isso em valores absolutos, venda de jogador é a barra azul, mas de fato está muito concentrado em transmissão. Quando a gente desce aqui, ó, a gente consegue ver isso em valores absolutos, que está cortado um pouquinho, mas eu leio para vocês os valores, tá? 21 milhões de venda de jogadores ano passado, 17 milhões em direitos de transmissão, 12 que vem de sócio mais bilheteria, que é o que a gente chama de match day, 1 milhão marketing mais e comercial e 2 milhões de outras receitas. Interessante falar, o Fernando falou sobre os 21 milhões de venda de jogadores, isso é de fato importante quando você tem uma receita de 54 milhões. É quase uma proporção que o Santos tem, lembrando que o Santos está na Série A, o Santos recebe mais direitos de transmissão e o Santos vendeu um jogador por 200 milhões vendeu jogadores, no caso, faturando mais de 200 milhões de reais ano passado. Só o Rodrigo foi 186. Então, de fato, pro Vitória, 21 milhões nessa atual situação não é pouco, não. E aí teve alguém que lembrou aí nas nossas mensagens, falando sobre a venda do Diego Rosa, que se ela der aí uns 3 milhões e meio, 3 milhões de euros, e se esse dinheiro for pago este ano, né, a gente não sabe qual é a forma de pagamento, se ela for paga esse ano, praticamente o Vitória já terá a receita que teve ano passado com venda de atletas. Até lembrar, Fernando, que alguém comentou aqui dos 2/3, que o Paulo Carneiro até falou na live com a gente, né? Que tem o objetivo de transformar o elenco do Vitória, sendo 2/3 vindos das categorias de base, e aí isso vai em linha com o que o Fernando falou. De fato, é o que o clube tem que fazer mesmo, focar no que você fala, né, Fernando? Diferencial competitivo de cada clube, e no caso, o Vitória tem um histórico muito bom. Uma das declarações do Paulo Carneiro foi também falar que trouxe o Dida por 5 mil reais, e aí também envolve captação de atletas, né? Não é só formar em casa, claro, o Dida fez parte da sua formação no Vitória, mas é captar muito bem, né? Coisa que, de novo, o Atlético Paranaense faz muito bem, né, Fernando? Essa do Dida, 5 mil reais, é demais. Ele contou aqui no nosso canal. Até fizemos um vídeo curto disso. Belo captador de atletas, Paulo Carneiro. Eu tô botando a mensagem aqui, Monir, enquanto você fala aí, eu vou botando a mensagem aqui da galera. Estão muito bons os comentários, viu, cara? O nosso público entende demais. Ó, o Guilherme Rende vai ser vendido por no mínimo 40 milhões aqui, o Leonardo Avatar, acho que você já tinha dito, né? Só interessante aqui, que você falou no início, Fernando, aqui a gente também vê uma queda importante em direitos de transmissão. Esse gráfico a gente mostra aqui já a variação anual, né? E aí 35 milhões de queda em direitos de transmissão, é algo que o Fernando destacou, quando você muda a realidade da competição, coisa que o Cruzeiro vai passar esse ano de uma forma diferente, que em muitos anos o clube carregava aí a receita de transmissão do ano anterior, quando ele ia disputar a Série B. O Cruzeiro vai viver essa realidade esse ano, difícil. Mas aí o que a gente viu também foi o crescimento de venda de jogadores, 5 milhões em relação a 2018, cresceu a match day, caiu o marketing comercial, caíram outras receitas e transmissão em cotas de participação, aí o grande tombo nas finanças do Vitória. Quando a gente compara com 5 anos, um comparativo de 5 anos aí com o ano de 2014, crescendo venda de jogadores, match day e outras receitas, mas caindo marketing comercial, transmissão e cotas de participação. Fernando, eu acho que a gente pode falar também que há um potencial aí em marketing também, com a torcida do Vitória, de talvez faturar um pouco mais com a torcida engajada que o Vitória tem. Há potencial aí, não é? Cara, muito potencial com essa parte de match day, há muito potencial com marketing comercial, mas eu ainda continuo apostando que a retomada do Vitória vai ser muito concentrada e acelerada pela parte de venda de atletas, entendeu? Porque eu acho que o Paulo opera isso muito bem, e aqui você tem grana grossa, né? É óbvio, né? Você, de novo, sobe de divisão, você dá porrada nos direitos de transmissão, né? Então isso muda tudo, né?
Munir, eu só queria fazer uns comentários aqui. Tem umas perguntas muito boas aqui, a do Luciano RQ, por exemplo. E aí, Luciano, tudo bem? Você é inscrito no nosso canal, Luciano? Se não for, aproveita e se inscreve aí, tá? Ele fala se considera as dívidas do Vitória S.A. Esse é um bom ponto, cara, porque auditoria, tá? Quando saiu o balanço do Vitória, eu fui olhar esse negócio, porque os auditores fazem a ressalva, uma das ressalvas ao balanço do Vitória é a não consolidação dos dados, da auditoria, dos dados do Vitória e do Vitória S.A., né? Então, de fato, não estão consolidados, tá, Luciano? Mas, tá, o efeito líquido é pequeno, né? E são contrapartes, né? Então, eu não me preocuparia com isso, tá? Felipe Barreto, Match Day foi um fiasco para a fase do clube, de fato foi, porque a torcida realmente ficou de fora, porque o time não correspondeu. Né? O GD Pé de Serra Games aqui está falando que põe na conta das gestões anteriores, PC pegou o clube quebrado e já está reagindo à gestão dele. Olha, eu, fora a live aqui que a gente fez, tá, gente? Eu tive uma outra conversa com o Paulo Carneiro, a questão de talvez 2 semanas atrás, alguma coisa assim, tá? E as coisas vão caminhar, sabe? As coisas vão caminhar bem lá, tá? Então é isso, Munir, toca aí. Eu vou depois lendo aqui mais perguntas aqui do pessoal. Só uma do Ricardo Barros, ele falou que na época do Dida a forma de captação era outra. Sem dúvida, viu, Ricardo? Hoje tecnologia ajuda, tem equipes aí de análise de mercado nos clubes, captando muito bem os atletas e acho que está dentro do planejamento do Vitória também utilizar a tecnologia mais recente aí e também as equipes de observação de jogadores também, sem dúvida. Só fazer uma pergunta aí para o pessoal que está nos ouvindo, por onde anda Ricardo Davi, hein? Porque Ricardo Davi, quando apareceu com um discurso bastante eloquente, né? Eu até tive com ele num evento e tal, ele realmente tinha um discurso e um diagnóstico que foi muito diferente do que aconteceu na prática, né? Muito diferente, né? O Munir fez um comentário ali sobre um dirigente. Esse dirigente desse clube que disse que tempos atrás, né, foi presidente de um grande clube brasileiro que deu uma grande M, né? E esse dirigente, mundial, né, Fernando? Esse dirigente colocou lá, ele tinha 5 metas, né? Uma delas era campeão mundial. O clube acabou na Série B, né, cara? E o clube acabou na Série B. E as metas, você viu, gestão, equacionamento financeiro. O clube está na pior draga possível financeira, e essa era a meta do cara, e ele foi eleito contando essa historinha da carocha, tá, gente? É importante.